Que a graça, irmãos, e a paz do nosso Deus esteja conosco na compreensão da sua palavra nesta noite. Eu tenho dito nos últimos dias, seja na oração da madrugada, seja nas minhas mensagens, que nós estamos vivendo tempos difíceis. Não apenas a igreja, também a igreja, e principalmente a igreja, porque mais do que nunca, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo perseguida incansavelmente. As famílias estão sendo atacadas com todas as formas de ataque malignos. E eu tenho dito para a igreja que nós vivemos dias maus. Dias em que nós precisamos intensificar a nossa comunhão, intensificar a nossa esperança naquele que pode nos ajudar e pode nos alertar. Irmãos, na palavra desta noite, o Senhor Deus colocou no meu coração o desejo de alertar a igreja a forma como o inimigo de nossas vidas ele age e como ele acaba se tornando um agente depressor, um agente destruidor, a fim de que ele possa aniquilar aquilo que Deus tem proposto para a vida de cada ser humano, Às vezes, irmãos, nós passamos a vida desapercebidamente, como eu disse hoje pela manhã, quando Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: vede prudentemente como andais, não como nécios. Vede prudentemente como andar. E sabe de uma coisa, irmãos, você talvez não tenha noção disto, mas nunca estivemos expostos ao perigo do ataque do inimigo como nós estamos vivendo agora, porque é um ataque sorrateiro, é um ataque nas sombras, é um ataque que vai acontecendo e vai colocando no nosso meio um veneno, e nós não nos apercebemos disto, e ele vai agindo sorrateiramente, entrando nos nossos corações, nas nossas mentes, na nossa casa e até nas nossas igrejas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele tinha um temor, Paulo tinha um receio, ele tinha um medo. Veja o que Paulo diz no capítulo 11, versículo 3: mas eu temo, eu receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos corações e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo percebeu que na igreja de Corinto havia entrado falsos mestres com doutrinas, pregando heresias contrárias à vontade de Deus. E Paulo então ele diz: eu tenho medo, eu receio, eu fico preocupado, porque assim como a serpente, ela enganou Eva com a sua astúcia. Não se engane, o inimigo ele é astuto, ele é muito mais astuto do que eu, do que você, e ele tem lançado a sua rede, e muitos têm sido colhidos na sua rede. Então, queridos, preste atenção no que nós estamos falando nesta noite, é coisa séria. Aliás, tudo que falamos aqui é sério,
Nós não estamos aqui brincando de igreja. Não estamos brincando de ser membros de uma igreja. Porque se eu sou nova criatura e se eu quero seguir a Cristo, a minha vida com Cristo tem que ser uma vida de seriedade, de compromisso com Deus. Então, queridos, se o inimigo, o que Paulo está dizendo aqui, é que se o inimigo dominar a mente de vocês, se o inimigo conseguir dominar a nossa mente, todo o nosso corpo será afetado. E eu quero começar destacando 2 fatores importantes acerca deste assunto. Primeiro, a era cristã no mundo está terminando. Pelo menos a sua influência no mundo está acabando. Eu tenho certeza de que muitos dos que estão aqui nesta noite, muitos dos que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, é de uma época em que aos domingos o comércio nenhum se abriam. Sabe por que comércio não se abriam antigamente? Porque era domingo, era dia do Senhor, era dia de cultuar a Deus, era dia de estar na presença de Deus. Irmãos, isso aqui, independente de credo religioso, ok? Quem é católico sabe muito bem disso. Uns iam à missa das 8, das 6, das 5, entendeu? Mas usavam o domingo, o evangélico, o cristão, e a escola dominical, às 9 horas, 11 horas, terminava o culto, à tarde tinha evangelização, e à noite voltava para o culto. Domingo, comércio não se abria. Domingo era um dia especial para cultuar, louvar ao Senhor. No domingo não se fazia nada, se preparava os cristãos, os pais, as mães, preparavam o almoço pela manhã cedo, para quando chegar na hora do almoço, estava pronto o almoço. Comércio não se abria, porque era um dia dedicado ao Senhor, independente do credo religioso. E isso, irmãos, está se perdendo dentro das igrejas cristãs. Há igrejas hoje que se contentam em um culto aos domingos para que os fiéis possam aproveitar o dia para ir à praia, fazer um churrasco, visitar um amigo, descansar, dormir até tarde. Se perdeu, né, essa questão do louvor, da adoração, tem se perdido, irmãos. Estão se perdendo em nossas igrejas. Domingo é dia de lazer, domingo é dia de se divertir, domingo é dia de trabalhar, não se trabalhavam aos domingos, e tantas outras coisas que nós inventamos, e tantas outras coisas que o mundo inventa. Havia mais respeito quanto à guarda deste dia, havia mais respeito com relação à adoração a Deus. Isso é bíblico, esse mandamento. 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. É dia de culto, é dia de adoração, é dia de agradecimento ao Senhor. É fato mesmo, irmãos, que a era cristã está terminando. Sabe por quê? Porque se ela não terminar, Jesus Cristo não voltará. E Ele voltará com majestade, poder e grande glória. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 diz: e eis que ele vem como as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Mateus 24, versículo 27, também afirma este fato dizendo: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas uma coisa, queridos, que me chama a atenção, é que Ele mesmo anunciou que antes do tempo da sua vinda, coisas terríveis aconteceriam.
antes que ele voltasse no grande e terrível dia, para muitos terrível dia, para outros grande dia, dia de se reunir com ele nos céus, dia de ser igreja, ir com Jesus. Mas ele disse que coisas aconteceriam nos últimos tempos, perseguições aconteceriam, ódio, o amor de muitos se esfriariam, muitos se apostatariam da sua fé, ou seja, muitos se afastariam, muitos abandonariam a sua fé por causa de prazeres mundanos, por causa de satisfação da própria carne. Outros não dariam crédito à sua palavra, como se estivessem com os ouvidos enfermos, doentes. A igreja seria odiada porque, primeiro, odiaram a Cristo. Você é odiado, meu irmão, coloque isso no seu coração. Como igreja você é odiado. E eles tentam de todas as maneiras, têm dito isso há anos, que a forma que o inimigo iria usar para tentar calar e fechar a igreja seria através de leis, de decretos. Mas, irmãos, jamais a igreja ela será fechada, jamais a igreja fechará sua boca, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Aleluia. Irmãos, a igreja seria odiada, e é odiada, porque primeiro odiaram a Jesus Cristo. Perceba o que ele disse no Evangelho de João, capítulo 15, versos 18 a verso 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria, como o mundo ama aqueles que abraçam o mundo, como eles adotam, como eles carregam nos braços. E Jesus Cristo disse: vós fosseis do mundo, o mundo o amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Então, se você é cristão, se você é servo de Cristo, não se engane, o mundo te odeia. O mundo não quer ver você no caminho da salvação. Portanto, queridos irmãos, estes não são apenas tempos de um mundo pós-modernos, mas antes de tudo, vivemos uma era anticristã, onde em todas as esferas do mundo eles tentam calar a voz da igreja, dizendo que a igreja é ultrapassada, dizendo que a igreja é retrógrada, dizendo que a igreja ela discrimina, dizendo que a igreja ela é isto e ela é aquilo. Se uma igreja proclama a verdade que liberta, essa igreja ela é atrasada, essa igreja está fora do contexto, essa igreja não acolhe a verdade que liberta, queridos irmãos, não está sendo mais pregada em muitos púlpitos de muitas igrejas. Pregadores hoje pregam aquilo que os seus ouvintes querem ouvir. E os ouvintes querem ouvir sobre prosperidade, sobre cura, sobre avivamento, sobre coisas desse tipo. Mas a igreja, o púlpito de Jesus Cristo, precisa falar a respeito da verdade que liberta. O inferno foi tirado, é matéria fora de mensagens. O inferno é uma segunda matéria que não precisa ser lembrada, pastor, porque vai assustar o povo. O inferno vai afastar o povo. Meu irmão, a mensagem de salvação e da verdade, de liberdade, inclui liberdade e salvação do pecado e do inferno. Não pode, pastor, tocar nisto. Só precisa pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, pastor, para que a sua igreja encha, pastor.
É o que muitos pregadores fazem. A segunda coisa que eu quero abordar, iniciando a minha palavra, é que o sistema maligno avançou grandemente nos nossos dias. Satanás, através de uma rede de anjos, está entregando numa malha muito grande, com fúria incontida, com uma intensidade excomunal, toda a sua rede para poder destruir a era cristã. Ele, percebendo que pouco tempo lhe resta, ele furiosamente está atacando a igreja em todos os sentidos. O inimigo contra-ataca contra a fé cristã e contra os lares cristãos. O inimigo tem feito de tudo, irmãos, tudo, para poder semear confusão dentro das igrejas, dentro das denominações. O inimigo tem feito de tudo para difundir dissensão, confusão, até mesmo entre familiares, amigos cristãos, relacionamentos conjugais, criação de filhos, e por aí vai. O inimigo tem usado escolas, o inimigo tem usado a mídia, o inimigo tem usado televisão, telejornais, novelas malignas, para poder lançar a sua rede, para poder lançar essa rede de sedução e destruição em todo o universo. E o maior ataque de Satanás hoje, nos nossos dias, é quanto à sexualidade. É gênero, né? Ideologia de gênero. Ideologia de gênero nada tem a ver com sexualidade. Eu nasço homem ou nasço mulher. Ideologia de gênero é quando você escolhe viver como homem no corpo de mulher ou mulher no corpo de homem. Isso é contrário àquilo que Deus ensina. Eu nasço homem ou eu nasço mulher. E o maior ataque hoje na vida do ser humano é exatamente com relação à sexualidade. A propaganda, irmãos, é tão forte, o apelo é tão forte, com o objetivo de inculcar em nossas mentes que de fato isto é possível, e que com tanta propaganda nós acabamos achando que tudo isso é normal. Meninos entrando em banheiros femininos, mulheres entrando em banheiros de homens. E isso tudo, irmãos, isso tudo achando bonito, que legal. Devemos sim, irmãos, amar essas pessoas. Não devemos expulsá-las do nosso convívio. Devemos amá-las, trazê-las para perto de nós. Mas não temos que concordar com o que está sendo lançado no mundo, na nossa família e na vida dos nossos filhos. Escolas que deveriam ser elementos de ensino, de educação, têm sido de deturpação, de coisas que deturpam as verdades de Deus. O que causa indignação, muitas vezes, irmãos, é perceber que cristãos estão caindo nesses laços do inimigo, apoiando certas propagandas que se apresentam. Eles são espertos, irmãos. Eles sabem como fazer e fazem bem feito para poder tocar a sua emoção, para poder tocar a nossa emoção e nós acharmos que é verdade o que ele está dizendo, quando na verdade eles estão totalmente errados. Estão trocando a verdade pela mentira. De tanto mentir, uma mentira passa a ser a verdade na nossa mente e em nossos corações. Gosto muito de uma frase de Agostinho.
bispo de Hipona, quando ele diz: as pessoas, elas costumam amar a verdade quando estas as iluminam, porém tendem a odiá-la quando as confrontam. A verdade que liberta, irmãos, ela nos confronta com o nosso comportamento. A verdade é uma só. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ele não criou ideologia de gênero. Isso é invenção humana. Isso é invenção humana. Mas sabemos, irmãos, que há muitas pessoas que lutam tremendamente, crentes, cristãos, verdadeiramente cristãos, contra esse tipo de coisas dentro de si. Paulo diz que se você não pode casar, não tem desejo de casar, que você então faça a opção pelo celibato. Coisas sérias, irmãos, que estão incutindo na mente da nossa família, dos nossos filhos, nas escolas, os coleguinhas que estão aí fora. Eu viajo muito, irmãos. Eu vejo muitas coisas acontecerem, não apenas em Macaé, Carapebus, mas em outros lugares. Como tem aumentado esse tipo de ideia, de malha satânica no mundo em que vivemos. Irmãos, este ataque maligno do inimigo mexe com a nossa mentalidade. E uma vez mexida com a nossa mentalidade, afeta as nossas funções. E todos passam a pensar da mesma forma. Todos passam a pensar da mesma forma. E eu quero convidá-los, irmãos, a abrir a sua Bíblia ainda em Romanos capítulo 12. Todos nós conhecemos esse texto. Todos nós até citamos esse texto de cor. Mas muitas vezes na maioria das vezes, nós não paramos para meditar nos ensinos fundamentais que esse texto tem para nós. Romanos 12, capítulo 1, versículo 2. Paulo, escrevendo aos romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo. Ou seja, não permitam que a sua mente seja transformada pelo padrão mundano. Não permita que a sua mente seja moldada de acordo com o pensamento deste mundo, mas que elas sejam renovadas, mas que elas sejam transformadas pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. Para a renovação da vossa mente, para que você possa experimentar, para que todos nós possamos experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Queridos, Paulo está dizendo para mim, Paulo está dizendo para você: irmãos, igreja, use a sua mente, raciocine, reflita, pense, estude, não aceite qualquer coisa que lhe é imposta, não aceite os fast food que estão empurrando para a sua vida, não aceitem temas prontos, receitas prontas, pratos prontos, feitos na hora. Sabe por que eles fazem isso? Para não te dar oportunidade de pensar, de refletir naquilo que a palavra de Deus diz. Rogo-vos, pois, peço a vocês que parem um pouco, reflitam no que está acontecendo. Irmãos, isso não pode ser normal, jamais foi normal. Sabe, queridos, Paulo está dizendo: use o raciocínio, use a sua mente, reflita. Sabe por que Satanás, ele oferece a você pratos prontos, receitas prontas?
para que você não possa pensar, para que você não possa reagir. Porque se você pensar, você vai reagir. Você vai contra-atacar. Não nos deixemos enganar, irmãos. Os dias são maus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz isso: os dias são maus. O que é que temos que fazer, irmãos? É ter muito cuidado, é ter zelo, não nos conformarmos, não nos acomodarmos ao padrão do mundo. E agora eu quero voltar ao texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Paulo dizendo: mas eu temo, mas eu tenho medo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também assim sejam de alguma forma corrompidas as vossas mentes, os vossos sentidos. E aí, corrompido a vossa mente, corrompido o vosso sentido, vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. O Evangelho é simples, irmãos. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Que farei para herdar a vida eterna? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. É simples, não há manobra. Não há nada diferente do que isso. E aqui, irmãos, queremos enfatizar mais uma vez a palavra mente, que é o nosso modo de raciocinar, que é o nosso modo de absorver. É por isso que nós temos que colocar a nossa mente, a nossa vontade, as nossas ações, todas elas submissa à vontade de Deus, que é viva, que é eficaz e que é verdadeira. Se você fizer isso, irmãos, não vai haver espaços para sistema mundano na sua vida. Se você fizer isso, não vai haver espaço para que Satanás influencie a tua família, teus filhos e muito menos os teus relacionamentos, principalmente com Deus. Estava lendo, irmãos, alguma coisa sobre questão de propaganda e marketing. Antigamente, quando se lançava um produto, e esse produto era uma novidade no mercado, havia um boom, o produto estourava, vendia horrores, o fabricante ganhava muito dinheiro, mas passado aquele boom, aqueles produtos, eles encalhavam e passavam a dar prejuízo. E os papas, os mestres do marketing, perguntavam uns aos outros: o que fazer agora para que produtos não fiquem encalhados nas nossas prateleiras? E um papa do marketing na época disse: o importante não é criar apenas o produto, mas sim uma tendência. É criar um comportamento, porque se criarmos um comportamento, se criarmos uma tendência, e as pessoas entrarem nessa tendência, e as pessoas entrarem nesse comportamento, as pessoas se abastecerão deste comportamento. E é isso que se aplica à vida da humanidade nos dias de hoje. Para tudo, irmãos, para tudo. Para filmes, para literaturas. Se criarmos um comportamento, diz ele, nós venderemos mais. Porque você acha que as indústrias fitness estão crescendo assustadoramente? Porque criar um comportamento, criar uma tendência de uma vida saudável. Porque você acha que a indústria de pet cresceu tremendamente e fatura milhões e milhões. Porque criar uma tendência, criar um comportamento de que animais têm que viver igual a humanos. Criou-se o comportamento, se torna hábito, se tornou hábito. Nós repetiremos isto para todo sempre. Produtos jamais ficarão mais encalhados nas
prateleiras. São dessa forma, irmãos, é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Um mundo com um comportamento totalmente descaracterizado do propósito de Deus. Para mim como pessoa, para nós como famílias, para os nossos filhos e até mesmo para as nossas igrejas, tendências, hábitos a serem seguidos que estão sendo inculcados na vida de líderes, sejam eles familiares, sociais, empresariais, espirituais, sejam em que área for. É daí, então, que as pessoas se comportam diferentemente. Você consegue entender isto? Estou sendo bem claro? Estão se criando comportamento de padrões para que você possa seguir. E Satanás, ele é astuto, ele usa todas as armas disponíveis ao seu alcance. Eu tenho medo, diz Paulo. Eu tenho medo, diz Paulo. Eu me aproprio das palavras de Paulo e falo a mesma coisa, eu tenho medo. Porque muitos estão se afastando da glória, da presença de Deus, por causa dessas tendências, por causa desses hábitos que estão sendo implantados pelo sistema maligno, por essa rede maligna no mundo inteiro. Mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma forma corrompida as vossas mentes, os vossos sentidos, e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. O receio de Paulo, do apóstolo, é que uma sedução foi lançada. Pessoas estão indo atrás de atrações que lhes custarão muito caro no futuro, não tão distantes assim. Querem ver? Eu quero propor a você um exercício aqui nesta noite, você que está presente, você que nos acompanha pela rede social. Aonde estão alguns dos seus colegas, amigos e amigas de infância hoje? Puxe pela memória. Puxe um pouco pela memória. Aonde estão muitos amigos que você cultivou na infância? Onde eles estão hoje? Você há de concordar comigo que muitos estão com a sua vida totalmente destruídas. Muitos estão com a sua vida arrebentadas, sem nenhuma perspectiva de um futuro. Meninas e meninos com sonhos destruídos por causa da tendência, por causa do formato que o mundo lhes oferece, e eles abraçam, e elas abraçam, e eles abraçam. Alguns destes amigos entraram no alcoolismo, outros na prostituição, outros ainda nas drogas, outros na vida de criminalidade. Eu lembro que quando eu era criança, eu brincava muito com um amigo, vizinho da minha casa, o Walter. Nós éramos amigos, jogávamos bola de gude, jogávamos futebol, soltávamos pipa, brincávamos de pique, aquelas coisas que crianças faziam e não faz mais hoje, lembram? O Walter cresceu, e eu cresci, e cada um tomou o seu rumo. Passou-se algum tempo, eu recebo a notícia que Walter havia sido morto pela polícia porque se tornou um assaltante, um bandido, um ladrão. Os outros também estão bem, graças a Deus, estão com Cristo. Mas a maioria dos nossos amigos rejeitaram a palavra de Deus. Pessoas que foram criadas como você, dentro das nossas igrejas, mas que abraçaram o sistema, a rede maligna que está sendo lançada no mundo, desde que o mundo é mundo. Meu irmão, que você possa viver de uma forma digna. Coloque uma coisa no seu coração:
Que chance você tem? Que chance você tem? Porque Satanás, a serpente, ela é esperta, a sua esperteza maligna é total, contra a nossa total incapacidade de raciocinar nas consequências das nossas decisões. Ele, no seu papel, ele ilude totalmente, para desviar totalmente todos aqueles que forem possíveis de aceitar o seu assédio. Eu tenho medo, diz Paulo. Eu tenho medo, digo eu, nesta noite. O inimigo, irmãos, ele é astuto, ele é sorrateiro, ele é o pai da mentira, ele sabe mentir e ele sabe colocar belas embalagens nas mentiras. Ele coloca belas embalagens na mentira e te entrega, e você abre como se fosse um belo presente. E conhecereis a verdade, irmãos, e ela vos libertará. Mas se você não conhecer a verdade, você poderá achar que as verdades colocadas por Satanás em propagandas, em filmes, em literaturas, jornais, telejornais, são realmente aquilo que elas dizem que são. Mentiras repetidas inúmeras vezes se tornam verdades em nossas mentes. Cuidado, irmãos, eu tenho medo, diz Paulo. Eu tenho medo, irmãos, porque muitos estão sendo enganados. Paulo diz, eu tenho medo, porque assim como a serpente enganou Eva, eu receio também que vocês estejam sendo enganados. A palavra serpente no grego aí aparece ophis. É de onde se origina a palavra ofídio. Um animal venenoso, um animal que rasteja. E aqui nesse texto, Satanás é identificado como aquele que age como ofídio, aquele que é capaz de abrir largamente a sua boca com a finalidade de atacar aqueles a quem ela encontra, injetando o veneno através de uma ação planejada, através de um bote calculado. Todo dia ele se levanta contra você. Todos os dias ele planeja como nos cercar, como te cercar, para dar o bote, para inculcar o seu veneno mortal. E lentamente indo paralisando até que ele possa arrastá-lo para a morte. Ele usa todos os recursos disponíveis no seu arsenal poderoso. Eu tenho receio, diz Paulo. Eu tenho receio, meus irmãos, porque nesse tempo, muitos têm sido envenenados pela serpente. Uma coisa me chama a atenção, irmãos. Eva não era tão bobinha como muitos pensam que ela era. Eva era uma pessoa bem informada. Quando Deus criou o jardim do Éden, criou o homem, criou a mulher, desmostrou toda a beleza do jardim, e informou ao casal tudo o que eles poderiam fazer e que deveriam fazer. Então ela não estava mal informada. Ela estava muito bem informada, como nós também nos dias de hoje estamos muito bem informados a respeito de tudo, irmãos. Mesmo estando bem informada, Eva, ela foi com os próprios pés ao encontro do engano. Ela foi com os próprios pés, através dos pés, a atração que a serpente, ofídio, a ela mostrou. No caso de Eva, e assim como nos nossos casos, sempre como Eva fez, procuraremos arrumar uma desculpa para o nosso pecado. Sempre vamos arrumar uma desculpa. É a igreja que é ultrapassada, é
é o irmão que me olhou atravessado, é o irmão que não fala comigo, é o pastor que é assim, inventa série de desculpas para o seu pecado. Mas o pecado pode vir através de uma aparência linda, bonita. Talvez Eva tenha olhado para aquela árvore e disse que árvore linda, que fruto bonito, parece gostoso para degustar, deve ser muito doce. Talvez seja uma conversa atraente, mas que jovem bonito, que conversa agradável, mas que mulher bonita, bem vestida, cheirosa. Como é educado, como ela é educada. Se eu tivesse uma assim. Se eu tivesse uma assim em casa. Queridos irmãos, vamos tomar cuidado pelas desculpas que nós arrumamos por causa do nosso pecado. Eva caminhou com os próprios pés até a direção. Satanás fez a parte dele. Ele seduziu, ele mostrou. Mas a serpente não pegou do fruto e entregou nas mãos de Eva. Ela caminhou com os próprios pés em direção ao pecado. E assim somos nós. Nós caminhamos com os nossos próprios pés em direção ao pecado. Aí você vai perguntar, pastor, cadê Adão? Cadê Adão, pastor, que não fez nada? E eu digo para você que a palavra de Deus diz que Adão estava bem perto. Adão estava bem perto de Eva, porque o texto diz que Eva tomou do fruto, comeu e entregou ao marido. Ele poderia fazer alguma coisa? Poderia. Fez? Não. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês homens, vocês maridos, vocês pais. Onde estão vocês dentro da sua casa? Onde estão vocês na criação dos seus filhos? Onde estão vocês no cuidado com a tua esposa? Você pode tomar atitude, mas às vezes não toma. Talvez por não querer se indispor com alguma situação. Adão estava ao lado de Eva. Ele poderia fazer alguma coisa e não fez. Você pode fazer alguma coisa. A palavra de Deus diz que você é o sacerdote da sua casa. Você é o sacerdote do teu lar. É você que conduz os teus filhos à presença do Senhor. É você que sacrifica os teus filhos na presença do Senhor. É você que entrega o seu casamento, o seu relacionamento nas mãos de Deus. Marido, você é o sacerdote da sua casa. Você tem sido esse sacerdote ou você tem passado essa função para a tua esposa? Está errado. Não é essa a hierarquia. Homem, você é o sacerdote, não é a tua esposa. A tua esposa espera que você a conduza. A tua esposa espera que você a entregue todos os dias nas mãos do Senhor. Queridos, este é o mundo em que vivemos. Mundo de vozes. Mundo que a todo instante está nos dizendo o que nós precisamos fazer. E aí tem uma coisa que eu quero alertar mais uma vez. Se você não está escutando a voz de Deus, que voz você está escutando? Se não é a voz de Deus no seu coração, na sua vida, na sua família, que voz nós estamos escutando? Muito cuidado, irmãos, porque Satanás, ele tem uma capacidade extraordinariamente maligna de convencimento, mas convencimento com o fim de destruir. Por isso, vou repetir, nós não temos, você não tem chance alguma contra este inimigo. O único que Satanás teme é Jesus Cristo. O único que Satanás foge é Jesus Cristo. Coloque isso no seu coração. Então, meu querido, seja amigo de Jesus. Traga Ele para a sua casa. Traga Ele para dentro da sua vida. Traga Jesus para dentro do seu relacionamento. Existem, queridos, duas palavras que a Igreja de Jesus Cristo, que nós crentes temos perdido há muito tempo: princípios e valores. Princípios e valores. Princípio é aquilo que determina a nossa conduta.
Não é o que eu digo, não é o que eu digo, não é o que o mundo diz, é o que a Bíblia diz. Isso é princípio, é conduzir de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Princípios, irmãos, não tem negociação, não se negocia princípios, são inegociáveis, principalmente princípios cristãos espirituais. Muitos crentes estão negociando princípios espirituais, caindo na malha terrível de Satanás, no veneno de Satanás, que injeta o seu veneno a fim de amortecer as nossas mentes, desfigurar aquilo que o Espírito Santo tem feito por nós. Não é o que eu digo, não é o que eu penso, não é o que o mundo pensa, não é o que o jornal diz. Como tem influência a televisão, como tem influência a internet sobre os nossos comportamentos. Irmãos, eu tenho medo, diz Paulo. Igreja Batista em Carapebus, como pastor dessa igreja, eu tenho medo que muitos nesse momento estão sendo enganados, envenenados, com as suas mentes amortecidas, anestesiadas para aquilo que Deus diz que é a verdade. Não é o que eu digo, não é o que o mundo diz, não é o que a televisão diz, não é o que a internet diz, não é o que a moda diz. É o que a Bíblia diz. E ponto final. Não tem discussão sobre isso. Isso é princípio. Não se discute, não se negocia. Valores. Valores são as aplicações em nossas vidas desses princípios inegociáveis, onde os ensinamentos de Jesus Cristo são valorizados, são aplicados, são honrados em todos os aspectos da nossa vida. Na igreja do Novo Testamento, diversas vezes, Paulo denunciou heresias dentro daquela igreja, acusando que falsos mestres se introduziram dentro das igrejas. Esses falsos mestres, eles inculcavam nas mentes dos crentes novas doutrinas, doutrinas contrárias à de Deus. E muitos, como nos dias de hoje também, se deixam levar. Por isso, irmãos, prestem atenção no que eu vou te dizer aqui. Se até agora você não prestou atenção em nada que eu disse, preste atenção no que eu vou te dizer. Eram doutrinas falsas. Mas aqui uma coisa me chama a atenção. Quem ensinava as doutrinas falsas? Eram os mestres. Eram mestres. Por isso davam atenção. Falsos mestres estão entrando dentro das nossas igrejas, das nossas famílias, tentando mudar o nosso comportamento, a nossa tendência para aceitarmos com facilidade o que o mundo está nos oferecendo, o banquete que está sendo nos oferecido. Princípios e valores andam juntos desde cedo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam vocês de alguma sorte corrompidos na sua mente, nos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu tenho o medo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, ele nos adverte à igreja de Corinto dizendo: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O problema do mal tornou-se uma constante inquietação na vida de Agostinho, assim como deveria nos inquietarmos essa questão do mal nos dias de hoje. O seu pensamento é marcado pelas mais diversas influências
Então, queridos, as respostas oferecidas para Agostinho por sistemas filosóficos não satisfizeram a inquietação do seu coração. Assim também como não deve nos satisfazer as respostas que o mundo tem para as nossas inquietações. As respostas para as nossas inquietações devem vir daqui, que é a verdade. E uma vez que é a verdade, ela nos liberta. O bispo de Hipona, Agostinho, buscando inocentar Deus da acusação do mal, de ser o autor do mal, mostrando que a causa da presença do mal, do mundo, se deriva do abuso do livre-arbítrio, visto que, considerado em si mesmo, este atributo é um bem e um dom do Criador concedido ao homem, mal usado, o livre-arbítrio, mal usado para chegarmos aonde nós chegamos nos dias de hoje. Imbuído deste pensamento, ele diz que 3 coisas estarão presentes e nos influenciarão por toda a nossa vida. Primeiro, a nossa memória. A nossa memória. Elas nos acompanharão por toda a nossa vida. Quando eu leio Lamentações, capítulo 3, versos 19 a 21, eu leio: quero trazer à memória aquilo que me causa esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos todos os dias, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para que o esperam por ele, para a alma que o busca. Jeremias, escrevendo o livro de Lamentações, ele estava lamentando o livre-arbítrio do povo em se afastar de Deus, em viver a total destruição de Jerusalém. E ele então se lamenta, e ele diz: eu quero trazer à minha memória aquele que me traz esperança, eu quero trazer à memória o cuidado de Deus para com o seu povo, eu quero trazer à memória a restauração de Deus para o seu povo. Meu irmão, traga à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Coloque na sua memória coisas que lhe trazem esperança. Essa semana, conversando com uma jovem, ela disse: pastor, eu quero fazer um discipulado com o Senhor, o senhor pode fazer um discipulado comigo? Eu lembro, eu trago na minha memória os ensinamentos da minha avó, que os meus pais, a minha mãe principalmente me ensinou, mas eu não me aprofundei muito nisto, e eu não tenho como ensinar ao meu namorado hoje a respeito de Cristo. O Senhor pode nos discipular? O que você acha que eu disse para ela? Claro. Que horas? Agora. Traga a memória. Ainda Paulo, refletindo sobre a memória, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nessas questões e se há algum louvor nisso, pensai. Três coisas que vão te acompanhar por toda a vida: a memória, a inteligência e a vontade. Você é um ser inteligente. Você foi criado para pensar sobre o seu culto, sobre a sua atitude, sobre o seu comportamento, sobre as suas tendências. Você é um ser inteligente. Você tem raciocínio. Pense, medite, reflita. Então, memória, inteligência e vontade. Você precisa dominar o seu desejo e a sua vontade. Se Eva dominasse o seu desejo e a sua vontade, ela não comeria do fruto. Se você dominar o seu desejo, a sua mente, a sua vontade, não será cumprir o desejo da carne. Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo. Não aceitem a tendência deste mundo. Questione o que o mundo está te oferecendo. Mas, ao contrário, sejam transformados, renovem a vossa mente, o vosso pensamento, para que você possa experimentar. Irmãos, olha só essa questão. Eu só posso experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus, se a minha mente for transformada, renovadas, com o poder e a unção do Espírito Santo. Concluindo a minha palavra nesta noite, diante de tudo que foi exposto, qual deve ser a nossa atitude? Qual precisa ser a nossa atitude? Ignorar? Você pode fazer isto. Você pode pegar tudo que eu falei aqui hoje, pegar como um papel e jogar numa lixeira. Simplesmente ignorar. Mas você pode também pedir a Deus que, através do Espírito Santo de Deus, nos mude, nos capacite para vivermos no mundo mau, de uma forma sóbria, de uma forma digna, que honre a Deus em todos os segmentos das nossas vidas. A decisão é sua, a decisão não é minha. Eu fiz a minha parte. Eu falei aquilo que Deus colocou no meu coração. Se muito ou pouco, não importa. O que importa é que eu trouxe aquilo que Deus colocou no meu coração, que Deus incomodou o meu coração nesta noite. Mas mesmo que você tenha ouvido, como eu disse, a decisão é sua. Se você entende que existe alguma área na sua vida que Satanás, desferindo o seu veneno mortal, tem tornado-a mortificada, dormente, anestesiada, se alguma parte do seu pensamento, do seu coração foi atingido por este veneno mortal, desferido pela serpente, o diabo, e isso está afetando o seu comportamento, seja na área familiar, seja na área sexual, seja na área cristã, seja na área empresarial. Eu quero agora desafiá-lo a entregar a Jesus Cristo a sua vida integralmente e dizer: Senhor, eu sou incapaz, eu não tenho força, eu não tenho condições por mim mesmo de vencer este mal na minha vida. Só o Senhor pode fazer isto. O diabo, ele tem lançado veneno. O diabo tem tentado me desfigurar no que diz respeito à minha vida cristã. Eu preciso mudar. Quem sabe você que está nos ouvindo ainda não tem Jesus Cristo no seu coração, mas gostaria de rechaçar, de tomar o antídoto contra o veneno do diabo, a serpente, ao filho que tem lançado sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu quero orar por você nesta noite. Se você quer que eu ore por você, eu gostaria de convidá-lo a ficar de pé onde você está, e eu vou orar por você. Eu vou pedir a Deus que te abençoe. Eu vou pedir a Deus que traga o antídoto da salvação, para que você possa trilhar seguramente nos braços do Pai. Seguro estou, não tenho temor do mal, pois eu sei que eu estou guardado pelo Senhor, diz o hino do cantor cristão. Então, se você tem em alguma área da sua vida afetada pelo veneno satânico, atingido por essa rede satânica espalhada pelo mundo inteiro, que chegou até a sua casa, a sua vida, eu quero convidá-lo agora a ficar de pé, que eu quero orar por você nesta noite. E você, meu irmão, meu amigo que nos acompanha pela nossa rede, você pode nesse instante, se quiser, ajoelhar. Eu quero orar com você. Eu vou pedir a Deus pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu relacionamento,
pela sua empresa, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos. Vamos fazer isso agora? Se você quiser, pode ficar de pé, eu vou fechar meus olhos e vou orar. Ó Deus, a Tua palavra, Senhor, é viva, a Tua palavra é eficaz. Ó Pai, como nós precisamos de Ti. Senhor, como nós precisamos ouvir a Tua voz. Há muitas vozes, ó Pai, que nós estamos ouvindo no mundo hoje, mas não é a Tua voz, é a voz do inimigo, Senhor. Ó Pai, como ele tem atacado ferozmente as famílias, ó Pai. Como ele tem atacado as pessoas, o indivíduo, o cristão, o crente. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, ó Deus, todo o ataque do inimigo, Senhor, na vida dos Teus servos. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero fazer uma declaração de fé, de confiança no Senhor, dizendo que o Senhor, ó Pai, é o Senhor da vida dos nossos servos, da nossa vida, Senhor. Dizendo que o Senhor, ó Deus, nos conduz nos Teus braços e diz: eu estou contigo, não temas, eu sou o Teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te tomo pela Tua mão direita. Ó Deus, conduza-nos, ó Pai, por caminhos que o Senhor estará conosco. Tire de nós, ó Pai, toda a intenção maligna de destruir aquilo que o Senhor construiu em nossas vidas, na nossa família, nos nossos relacionamentos, ó Pai, conjugais, familiares e filiais. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia nos acompanhe. Ó Deus, eu quero trazer na minha mente, na minha memória, aquilo que me traz esperança. Oh Deus, eu quero liberdade para a minha vida, eu quero liberdade para a vida da minha família, eu quero conhecer essa verdade que liberta, que é o Senhor. Oh Deus, venha, faça morada, Deus, habite para todo sempre na minha vida. Eu abro o meu coração, eu abro a minha casa, venha Senhor, entre Senhor, faça morada Senhor. Eu te agradeço, oh Pai, eu te agradeço pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor vai fazer, ó Pai, em nossas vidas. Pelo que o Senhor tem feito e vai fazer na vida desta igreja, Senhor. Ó Pai, manifesta a Tua glória, o Seu poder, para que eu possa, ó Deus, como servo Seu, seguir em frente, ó Pai, no caminho que está proposto para todos nós. É assim que oramos. É assim que agradecemos, no doce, no precioso, no valoroso nome de Jesus Cristo, que é o nosso único, é o nosso eterno, e Ele é o nosso suficiente Salvador, hoje e sempre. Amém e amém.